Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele trata da resolução de problemas envolvendo equações do primeiro grau. Ou seja, como é que a gente faz para de repente, ao ler um problema, resolvê-lo utilizando uma equação de primeiro grau? Bem, para isso é necessário que a gente siga 3 fases. Vamos aqui a elas? Reparem, a resolução de problemas do primeiro grau tem 3 fases. Primeira delas, escrever a equação do problema matematicamente. Isso quer dizer o seguinte, você vai ler esse problema e, de acordo com as informações que ele te oferece, você vai transformar essas informações na linguagem matemática de modo que apareça a equação. Beleza? Segunda parte, resolver a equação estabelecida. Logicamente que, ao transformar a linguagem, ao transformar um problema para a linguagem matemática, automaticamente você conseguirá escrever uma equação. Se eu escrevi uma equação, o próximo passo é resolvê-la. E em seguida, interpretar a solução da equação, isto é, verificar se a raiz da equação satisfaz as condições colocadas no problema. O que isso quer dizer? Que depois que você conseguir resolver a equação e achar o seu resultado, você vai analisar o problema novamente e verificar se o resultado que você achou bate ou não com a questão que ele quer saber, com o resultado do problema que a questão te pede, na verdade, tá bom? Vejamos aqui um exemplo bem bacana em relação a isso. Repare aqui comigo. A soma do dobro de um número com 34 é igual a 58. Qual é esse número? Pessoal, geralmente nesses problemas, eles têm algumas palavrinhas-chave que vocês têm que identificar e saber transformá-las para a linguagem matemática. Aqui nós temos uma bem interessante que é o dobro. O que é o dobro? O dobro de um número qualquer é você pegar esse número e multiplicá-lo por 2. Dobrar é como se eu pegasse uma coisa e repetisse de novo. Ó, ela está dobrada, né? Então, aparecem 2 delas. Aqui é a mesma ideia. Matematicamente, dobrar uma coisa, dobrar um valor numérico, é multiplicá-lo por 2. Então, o dobro é a mesma coisa do que você pegar um valor qualquer e multiplicá-lo por 2. Bacana? Aí vamos lá com o problema novamente. Olha só, a soma, eu já sei então que uma operação que eu vou utilizar é da adição, porque aqui me mostra a soma do dobro de um número. Vamos ver a tradução? A soma do dobro de um número. Professor, por que aqui está 2x? Justamente por esse motivo, pessoal. Nós não sabemos quem é esse número. Então, toda vez que a questão te pedir que o problema estiver relacionado a um número que você não sabe qual é o seu valor, geralmente você irá chamá-lo de x. Mas, atenção, o ato de chamar de x é o que geralmente a gente faz ao trabalhar problemas. Mas também, pessoal, nada impede de repente, você chamar de qualquer letra à tua escolha. Logo então, você pode dizer que esse número é a letra A, letra B, letra C, letra Z. É você quem escolhe, tá bom? X é o que comumente a gente trabalha. Vamos continuar aqui então, olha só. A soma, ok? Do dobro de um número, se o número é x, o seu dobro é 2x. Então, a soma do dobro de um número com 34, então já está aqui a minha primeira expressão, o meu primeiro membro da equação. Por quê? Em seguida, olha só, é igual. É igual, está aqui a igualdade. É igual a 58. Então, eu peguei o texto do problema e consegui transformá-lo numa equação. Transformando-o numa equação, logicamente, o próximo passo é resolver essa equação. E aí, reparem que nas equações, de preferência, você coloca todos os números para o segundo membro da igualdade. Isso quer dizer que tudo que é número ficará à direita dessa igualdade. Sendo também o seguinte, que quem troca de lugar automaticamente trocará de sinal. Então, pessoal, esse 34 que aqui é positivo passará para o segundo membro de forma negativa. Passando de forma negativa, reparem que nesse segundo membro agora nos aparece uma subtração.
Então, eu tenho o seguinte, que 58 menos 34 me dá como resultado igual a 24. Mas o importante numa equação é você achar o valor numérico do x. Aqui eu tenho 2x. Logo, então, esse número ele tem que sair do x. Como é que ele deixa de fazer parte do x? Vamos lembrar o seguinte. Toda vez que eu tenho, na verdade, um número junto de uma letra, automaticamente, embora não apareça a olho nu aqui, tá? Nós temos aqui uma multiplicação. Sendo uma multiplicação, então, o 2 passará para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que nesse caso é a divisão. Então, o 2 que está com x passa dividindo. Algo bem importante que você tem que reparar aqui é o seguinte. Quando esse 34 passou para o outro lado, que ele era positivo e passou negativo, houve aqui a troca de sinal. Mas, pessoal, essa troca de sinal ela não acontece na multiplicação para divisão ou vice-versa, tá? Então, como aqui é 2, ele não passa menos 2. Ele continua sendo 2, tá bom? Por quê? Porque eu estou trocando a multiplicação pela divisão. Então, toda vez que você for fazer essa troca, o sinal sempre permanece. 24 dividido por 2, eu já sei que meu x é igual a 12. Sendo x igual a 12, automaticamente, então, esse é o resultado do meu problema. E aí a gente vai responder com o texto de acordo com o que foi a pergunta desse problema. Olha só, qual é esse número? Opa! Resposta, o número procurado é 12. Por que o número procurado? Porque eu não sei, tu não sabe, ninguém sabia até então. Mas nós acabamos de descobrir que esse x, que esse número que foi encontrado é igual a 12. Por isso que vem esse texto, tá? Portanto, então, o número procurado é 12. Então, pessoal, nesta nossa aula nós vimos como trabalhar a matemática aliada à língua portuguesa, de modo que a gente consiga traduzir um problema para a linguagem matemática e encontrar a sua solução. Isso é muito importante você entender e compreender como funciona todo esse trâmite, como funciona todo esse trabalho. Por quê? Porque você consegue resolver qualquer problema que aparecer para ti em relação a equações do primeiro grau. Belezinha? Então essa foi nossa aula sobre resolução de problemas utilizando a equação do primeiro grau. Logo então, muito obrigado e tchau.